encontraram Mateus 15, verso 1, que diz: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe. Quem mal disser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim invalidais pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos caíram na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: Até vós mesmos estáis ainda sem entender. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce ao ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfémias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e precisamos de compreender a lição que tens para nós nesta manhã. Por isso eu peço que uses o Teu servo e que a Tua palavra possa transformar as nossas vidas, as nossas atitudes, a nossa forma de estar. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esta é uma palavra incrível do Senhor Jesus. Entre vários pensamentos que nós podemos pensar nesta manhã para nós hoje, há um pensamento que aqui aparece, a palavra honra. Também entendemos pelo texto a palavra adoração e entendemos também uma coisa, que nós precisamos como cristãos perceber o que é honra, o que é verdadeiramente adorar a Deus. E como é possível, ao mesmo tempo em que nós usamos palavras para adorar ou para honrar, como isso pode ser fútil aos olhos de Deus, não é? E é interessante que o outro aspecto importante do texto é nós estarmos tão preocupados com aquilo que é externo, com aquilo que é visível aos olhos de quem nos vê, nomeadamente com a roupa, com o lavar das mãos, com posturas, por exemplo, vamos supor, chegar à igreja e ajoelhar e ter aquela postura religiosa, vir de fato e gravata, vir de postura completamente religiosa, associada a um cristianismo, associada a uma religiosidade, e como tudo isso pode não passar de casca, sem conteúdo. Vocês estão a entender? É isto que Jesus está a dizer. Muitas vezes nós criamos padrões na nossa vida, criamos religiosidades na nossa vida que não passam de religiosidade, não passam de casca. E nós precisamos de conteúdo. Não há nada mais triste que é ter uma noz oca por dentro, não é? A gente parte a noz ou um pinhão que a casca do pinhão está forte, mas por dentro está oca. E nós estamos a falar de um acontecimento de crítica. Primeiro vemos os fariseus e os escribas aproximando-se de Jesus e perguntam a Jesus: por que transgridem os teus discípulos uma tradição que é dos anciãos? Anciãos aqui representa antiguidade, representa princípios que foram estabelecidos há séculos. Por que transgridem? Pois não lavam as mãos quando comem. Este lavar das mãos era um preceito religioso, tornou-se algo religioso.
E depois Jesus pergunta-lhes: e porquê é que vocês transgridem com as vossas tradições o verdadeiro sentido, que é a palavra, que é os mandamentos que Deus diz? E ele, porém, respondendo, disse-lhes: porque transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, as tradições acima da própria palavra. Nós temos, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, nós temos duas leis principais que os guia. É a Bíblia e a tradição da Igreja. E a tradição, segundo se vê, as tradições da Igreja daquela comunidade, elas têm o mesmo peso e o mesmo valor teológico que a própria Bíblia. E isso criou algumas distâncias entre nós evangélicos e eles católicos apostólicos romanos. Porque a tradição, por exemplo, um fenómeno que aconteceu em determinado lugar pode gerar uma tradição. E isto acontece, por exemplo, se eu pegar numa coisa da Bíblia e começar a gerar uma tradição, por exemplo, no tanque de Siloé, habitualmente havia um mover das águas. E eu agora criava uma tradição com base no tanque de Siloé e colocava aqui um tanque e eu gerava uma doutrina que se tornava tradição, em que quem se banhasse ali naquele dia, não sei o quê, ia ter um milagre. E assim as tradições tornam-se pesadas e tornam-se muitas vezes lei. E não falando de dogmas, não é? Nós, como igreja, nós temos que entender o que é o espírito do Evangelho. E o espírito do Evangelho não foi anular nem a Bíblia, nem alguma tradição que possa fazer sentido, mas o espírito do Evangelho, ele inicia não no que é externo, mas no que é interno. Não no que é a casca da nossa vida, a aparência, mas no que é o que sai do nosso coração. Porque do nosso coração pode sair tudo ao contrário daquilo que nós praticamos. Imagine, eu estou aqui a dizer para vocês amarem e eu por dentro o odeio. Entende? Eu posso estar a dizer que tu tens que perdoar quem te ofende e eu não consigo perdoar quem me ofende. Isso é o que Jesus quer ensinar. Vocês são pessoas que vivem numas práticas religiosas que parecem certas, que são casca, mas na verdade vocês estão completamente errados. E depois vem a palavra honra. E Jesus, nesta explicação, ele no verso 7 diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E depois Jesus afirma algo que eu queria nesta manhã tomar como assunto. Mas em vão me adoram. Olha o que é que Jesus disse: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isto é, os preceitos de homens, as posturas. Por exemplo, na minha geração, um pastor tinha que vir de gravata para pregar, e ainda há comunidades assim. Um pastor, para subir ao altar, ele tinha que vir vestido a rigor, à semelhança daquilo que era as ordens do Antigo Testamento, não é? Que Jesus veio rebater isso tudo, ele próprio, o templo feito pelas mãos dos homens, que Deus ordenou, o próprio templo físico que Deus ordenou, ele foi destruído com permissão de Deus, para entendermos, no conceito do Evangelho, que nós, diga eu, somos o templo do Espírito Santo. Embora Deus não é contra a instituição que Ele próprio instituiu, que é a sua igreja, que quer que ela se encha, que ela esteja reunida em seu nome, mas Ele quis dizer cuidado, para que o que é muitas vezes certo não se torne errado. Porque honrar Deus com a boca é certo ou errado? Mas se honrar Deus com a boca, mas não honrar no coração, torna-nos hipócritas. E é isto a grande lição destes 20 versos. Porque este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Diga comigo, em vão me adoram. De tal forma que Jesus chamou a atenção de que eles eram cegos, estes
estes homens da lei, esses homens que tinham os ensinos da Bíblia, os ensinos do Pentateuco, os ensinos da tradição, que estes homens são cegos e condutores cegos. De tal forma que lhes disse, nem sequer eles fazem parte daqueles que seriam e serão salvos. Porque Deus falou isso mesmo deles, porque eram pessoas hipócritas. Por isso que, depois de Jesus ensinar a Bíblia, isto fazendo aqui uma introdução ao que eu quero dizer, depois de Jesus ensinar, ele disse-lhes, veio alguém ter com Jesus e disse, olha que os fariseus se escandalizaram com as tuas palavras. Olha que os fariseus ficaram zangados com aquilo que tu falaste. Diz lá o versículo de número 12. E ele, pronto, não ficou muito preocupado, porque Jesus não se preocupa muito com a opinião errada de cada um, preocupa-se ele em estar certo. Vocês entendem? O importante na nossa vida é seguirmos o exemplo de Jesus. Eu, como cristão, preciso de aprender com quem? Com a fonte de toda a sabedoria. Eu, como cristão, eu preciso de aprender a verdade com Jesus. A minha verdade, se não combina com a verdade de Deus, eu estou absolutamente perdido. Então, o que nós precisamos entender é a palavra honra. O que é que eu faço com a minha boca? O que é que a minha boca gera? E o que é que o meu coração sente? Será errado? Deixa-me dizer-lhe uma coisa. Qual é o problema de uma pessoa não acreditar? Há problema em uma pessoa não acreditar em Deus? Há um problema, sim. Mas uma pessoa não consegue acreditar. Qual é a posição de Deus em relação a essa pessoa? Muita gente pensa que Deus, com a pessoa que não crê nele, as pessoas acham que Deus se torna totalmente indiferente. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Deus abomina mais quem acredita nele e não o segue do que quem não acredita e tem posturas corretas. Ambos os dois estão errados e vão para o mesmo lugar. Mas há uma coisa que Deus observa, é a sinceridade do coração do ser humano. Há pessoas que não crendo em Deus são sinceras, são íntegras, são honestas nos seus negócios, são pessoas que não ofendem o próximo. Há pessoas que não crendo em Deus, não estando salvas, claro que não, mas que Deus tudo fará para que elas venham a ser salvas. Porque há uma coisa, o salmista já dizia que Deus procura os fiéis da terra. E não são fiéis ainda a crer nele. São pessoas que têm um coração que querem ser corretas. Alguém me perguntou esta semana o que acontece às pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Eu tenho uma opinião própria. Há pessoas que viveram em sítios onde o Evangelho não chegou. Mas que a sua consciência os levou a ter uma vida correta, com o próximo, com um A, com B e com C. Viveram de forma íntegra, honesta e justa. A Bíblia diz que Deus é justo. E Deus não condenará ninguém. Deus não irá mandar ninguém para o inferno inocente ou sem ter tido conhecimento. Porque a Bíblia diz que diante dele todos não teremos desculpa. Ou seja, Deus sempre dará uma oportunidade, nem que seja na hora da morte, para aquele que viveu uma vida incrédulo, para aquele que viveu uma vida de hipocrisia, para aquele que viveu uma vida má, diante dele, Deus sempre dá uma oportunidade para essa pessoa alcançar a salvação. Não me pergunte como. Hoje, no mundo muçulmano, está a acontecer milagres incríveis, em que visões, sonhos, os muçulmanos, quem serão esses muçulmanos? Quem serão essas pessoas? Se você for analisar, existem testemunhos de conversões por causa de sonhos. Porque Deus está a revelar àqueles que não têm a oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas Deus não seleciona essa pessoa só porque sim. Ele seleciona aquela pessoa que busca a verdade, que deseja conhecer a verdade. E nós hoje, irmãos, nós que temos a verdade do Evangelho, por isso que Jesus disse a alguém, e disse muito bem, maior rigor há para esta geração que me viu e me ouviu do que para Sodoma e Gomorra.
E nós temos que entender, irmãos, que ao longo da nossa vida nós temos vindo a conhecer o Evangelho. E não é menos verdade que Jesus também disse que maior rigor há para quem conhece, porque pelo fruto nós que já sabemos, pelo fruto que conhecemos as pessoas que elas dão, o fruto delas mostra o que elas são, mas uma coisa Jesus disse, à medida que nós temos conhecimento, a responsabilidade que cada um tem é maior. O nosso conhecimento da verdade, o nosso conhecimento do Evangelho, gera na nossa vida mais responsabilidade. Hoje, temos menos razão para errar do que os antigos há 2000 anos, do que há 3000 anos. Porque hoje nós temos o contacto com a verdade. A verdade do Evangelho, há dias eu falava com alguém muito interessante, uma linguagem muito bonita, sobre, pronto, não vou agora debruçar muito sobre a conversa, mas aquela pessoa fala muito de Jesus. Jesus, no amor, diz que está banhada de amor, inundada de amor, mas que não precisa de igreja, mas que não precisa de estar com ninguém, ela gosta de estar sozinha e que se inunda de amor e aquelas coisas, porque o espírito do engano nos nossos dias é muito grande. Nunca na terra se falou tanto de Deus. Nunca na terra se falou tanto de que nós temos capacidade em nós próprios de encontrar as nossas soluções. Nunca na terra se foi tanto contra não só Deus, como a igreja, como a palavra, como aquilo que nós praticamos ou ensinamos. Nunca. Mas também nunca se falou também tanta verdade. E a verdade está-se a tornar banal. A verdade simples está-se a tornar desprezível. A verdade do Evangelho, irmãos, se transforma em algo muito simples. A verdade que nos leva a Deus é algo muito prático, muito simples, e que Jesus nos ensina aqui neste texto. O que nos contamina não é o que entra na nossa boca. O que nos contamina é o que sai da nossa boca. E é isto que nós, como igreja, precisávamos de entender. Nós precisamos de perceber o que é que contamina a nossa vida. Honrar a Deus envolve reconhecê-lo como fonte de toda a bondade, de todo o poder, de todo o amor. Honrar a Deus é reconhecer sua santidade, seu poder, sua soberania. É viver de acordo com esses princípios em todas as áreas da vida. É agir de acordo com essa compreensão. Deus quer que nós o honremos. Não só de palavra, mas de coração. Então, se eu pudesse colocar aqui uma ave, eu dizia, a ave que voa tem duas asas, a asa da honra e a asa que sente o que declara que gera honra. Daqui sente, daqui produz, daqui fala. E nós muitas vezes honramos Deus com os cânticos maravilhosos. Eu soube de alguém que ficou um bocado irritado, que não há momento mais mentiroso, muitas vezes nas comunidades, que é quando as pessoas cantam. E a senhora não gostou, essa irmã daqui da nossa casa. Eu quero te dizer, toda a pessoa que honra, que deixou tudo para seguir Jesus e a seguir mente, a seguir não desonra a Deus com as suas atitudes, não perdoa o irmão, fala mal de A e B, já está a mentir quando canta. Quando eu canto para Deus uma coisa que eu não vivo, o que eu posso dizer é que essas palavras podem germinar vida dentro de mim. Mas muitas vezes Jesus disse, este povo honra-me. E honrar Deus é cantando. Honrar Deus é vivendo. Acabei de dizer, honrar Deus é tendo práticas de vida que o honrem. Tu não honras Deus com a tua vida pelas tuas palavras, mas pelas tuas ações. Eu escrevi aqui uma frase que eu considero muito importante e ali há alguns dias atrás há alguém e eu escrevi esta mensagem que foi a inspiração da nossa manhã. Deus não procura a mensagem perfeita, mas a atitude perfeita. Deus não procura a melhor atuação, a melhor forma de me apresentar, mas Deus procura a melhor atitude de vida. O maior exemplo de vida. Deus não precisa de que tu sejas um bom artista, mas Deus precisa de que tu tenhas uma vida fantástica, uma vida que glorifique o seu nome, uma vida que honre Deus com as tuas ações. Deus não precisa de
fala baratos. Deus não precisa de pessoas que só cantem bem. Deus precisa de pessoas que vivam o que cantam. Vocês entendem? E nós muitas vezes achamos que nós gostamos de ser perfeccionistas. Dentro da igreja, eu acho que nós temos que fazer o melhor. Mas não é o melhor por causa só dos irmãos da igreja. É o melhor porque diante de nós está a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se tu conseguires contemplar à tua frente, o Espírito Santo está aqui. Ele está a ver-nos. A sua presença, ela está aqui. Deus está aqui. Mas Deus não está só aqui. Deus está na casa de bem onde tu estás também. Deus está no WC. Deus está quando estás a ver aquelas coisas também. Deus está em todo lado. E se tu queres honrar a Deus, não é porque tocas bem ou cantas bem que honra a Deus. Porque Jesus foi contra aqueles que honravam muito com os seus lábios, mas que o seu coração estava longe dele. O que Deus quer é a nossa vida. Em casa, com a esposa, com os filhos, nos nossos negócios. Deus quer ver em nós e através de nós que vida é que nós damos de exemplo lá fora. Mas, disse Jesus no verso 9, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A adoração é reconhecer a grandeza de Deus, é render-lhe louvor e adoração, é reverenciá-lo com respeito. Adorar Deus é algo que deve envolver-nos de tal maneira que é Ele o centro de tudo o que somos e de tudo o que fazemos. Durante estes 25 anos, as nossas conferências se chamam de adoração. Sempre tenho dito, adorar a Deus é a expressão daquilo que Deus é. Também podíamos dizer, louvar, eu sempre usei esta sigla, mas não há um comprovativo tão teológico assim para eu afirmar. Mas se eu posso dizer adorar é louvá-lo por aquilo que Ele é adorá-lo por aquilo que Ele é adorá-lo por aquilo que Ele faz. Amém? Porque a minha vida e aquilo que Jesus mandou fazer a cada um de nós foi ser suas testemunhas. E quando eu falo do amor de Jesus ao meu próximo, eu estou a adorá-lo. Adoração, irmãos, é algo que fará de nós pessoas de quem Deus se agrada. Algum de vocês se preocupa em tudo o que faz, seja para agradar a Deus? Pense comigo. Quando nós trabalhamos para um patrão, obrigado. Quando nós trabalhamos para um patrão, nós trabalhamos para lhe agradar, certo? Se você só trabalhar pelo salário, você é um mau funcionário. O que você faz quando serve, porque trabalhar para um patrão, você vai trocar o seu serviço por um salário. Mas se aquilo que você faz não tem honra, não tem gosto de ser bem feito, faz porque tem que fazer, ainda faz a refilar, o seu trabalho não tem honra. Se você não tem brilho no seu trabalho, se você não tem brilho naquilo que faz, o seu trabalho não tem honra. E o problema é quando a nossa vida cristã para Deus não mete honra. Eu sirvo a Deus, eu honro a Deus com os lábios, mas no meu coração estou revoltado, estou zangado, estou contrariado, estou fazendo algo que não é bem isto que eu quero. E isso rouba-te toda a bênção. E Jesus disse para estas pessoas, esta gente em vão me adoram. Diga comigo, Jesus disse em vão me adoram. Em vão me adoram. Amados, honrar Deus se reflete com uma vida de obediência. Quando eu honro Deus, quando eu adoro Deus, quando eu quero honrá-lo, reflete-se em vida de obediência, reflete-se em seguir os seus ensinos e mandamentos, demonstra-se submissão à sua vontade, à sua autoridade. Honrar Deus é a postura diária de gratidão. Diga comigo, quando eu honro Deus, quando eu o adoro com honra, eu demonstro uma vida de gratidão. Tu és grato a Deus?
Alguém aqui tem atitude de gratidão para com Deus? Porque quando eu adoro, quando eu honro, eu só adoro alguém por gratidão. Nunca se adora sem gratidão. É impossível adorar alguém, e adorar é colocar aquela pessoa num pedestral muito alto, é considerá-la, no caso de nós para com Deus, porque há pessoas que adoram pessoas humanas. Há ou não há? Idolatram pessoas, artistas, jogadores da bola, pela beleza, pela habilidade. Há pessoas que adoram. Adorar Deus é reconhecer Deus como o ser supremo, superior, o Criador dos céus e da terra. E quando eu quero honrá-lo, adorá-lo, eu preciso ter uma atitude de gratidão. Eu preciso reconhecer que Deus é a minha própria vida. Nós vamos ter a nossa conferência de adoração este ano, que é já no mês que vem, de 10 a 12, que devíamos estar todos. Vai ser sexta à noite, sábado, à tarde e à noite, e depois domingo nos cultos, nos horários do culto, 10 e 19, aqui em Orem, tudo em Orem. E o tema é só para a vida. Derrama vida, derrama vida. E derrama vida significa que o Espírito Santo esteja em nós, porque o Espírito é vida. É ou não é? E nós precisamos desta vida em nossa vida. Nós precisamos, irmãos, de entender que se o Espírito Santo abunda em nós, se o Espírito Santo está derramado em nós, a nossa vida tem que refletir isso. Não é possível eu ser cheio do Espírito Santo, permita-me dizer, e sair da porta para fora e começar a dizer palavrões, começar a ofender pessoas, começar também a tratar mal A e B. Isso não é nada. Isso é um falso cristianismo. Isso é um emocionalismo cristão evangélico. Mas quando eu vivo em honra a Deus, quando a minha postura de vida é honrar Deus, eu honro aqui e lá fora. Aqui quando estou com os amigos. Aqui quando estou a falar. E quando, há bocado, a nossa querida... Ai, ajuda-me, estava a dar a palavra... A Suelen. Estava a dar um exemplo fantástico de Marta. Ela pegou numa afirmação fantástica. Uma coisa maravilhosa. Que ela disse... Marta estava a servir. E ela não sabia que eu ia pregar sobre isto. Marta estava a servir Jesus. Maria estava aos pés de Jesus. Mas Marta estava a servi-lo, mas estava revoltada. E ela perguntou para nós, se tu te dirias, hoje que estás a servir na igreja, se puderes falar com Jesus alguma coisa, o que é que tu vais fazer? O que é que vais dizer? Vais dizer como Marta, Jesus, não te importas que eu sirva sozinha? Minha irmã está aí a teus pés a deliciar-se com as tuas palavras. Eu estou aqui a servir que nem uma escrava. Ela estava servindo. Mas eu acho que ela perdeu a honra. Perdeu a noção da verdade. Eu não estou contra Marta por ela servir, porque alguém tinha que fazer o almoço. Mas eu estou contra a crítica dela à sua irmã. A inveja, o ciúme, a postura. Na igreja, irmãos, nós temos que aprender verdades. O mais importante da nossa relação com Deus é a nossa postura uns com os outros. A nossa atitude que temos uns com os outros. É que nós estamos a viver... há tempos alguém passou por nós e disse, pastor, aquela pessoa está a servir e realmente não está com a vida certa. E eu disse-lhe, e você está? E você está? Nós não podemos, irmãos, honrar Deus falando mal do nosso irmão. Não há como adorá-lo verdadeiramente. Não há como prestar-lhe homenagem. Não há como, irmãos, sermos corretos como cristãos a falar mal uns dos outros. É impossível. Honrar Deus, irmãos, envolve cuidar, envolve proteger, envolve ajudar, envolve uma vida.
honrar Deus não é um momento de canção. Honrar Deus e adorá-lo não é um momento de palavras de poesia. Honrar é servi-lo com a atitude certa a Deus, porque quando se serve a Deus, só há uma maneira de servir Deus. Alguém sabe qual é? Só há uma maneira de servir Deus. Alguém sabe? Diga, por favor. Tudo isso está certo, mas só há uma maneira de servir Deus, é servindo o próximo. Porque Jesus disse, quando visitaste no hospital um dos meus pequeninos, a mim me visitaste. Quando deste de comer a um dos meus pequeninos, a mim me deste. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei se cumpre numa só palavra. Salmo número 15, que eu ministrei há pouco tempo aqui. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? E todo o texto de resposta tem a ver com o próximo. Aquele que não engana, aquele que não jura, aquele que não isto, aquele que não aquilo. Porque tudo tem a ver com o próximo. Irmãos, que nós precisamos entender que aquilo que nós podemos fazer, e veja o contexto do texto do capítulo 15, em que os fariseus, em que os escribas chegaram. E quem era escriba? Aquele que escrevia a palavra de Deus. Quem era o fariseu? Aquele que estudava, era um doutor das Escrituras. Era um homem sábio nas Escrituras. E eles vieram ter com Jesus para criticar os seus discípulos. Porque não comiam sem lavar as mãos. Eram meio porquitos, se calhar. Queridos, mas aquele lavar de mãos também não lavava as mãos. É só para pôr isto em ordem. Aquilo era uma tradição de molhar as mãos. E depois pegava na toalha, não lavava, porque lavar tem que esfregar, não é? Fazer assim entre os dedos, limpar as unhas. Isso é lavar as mãos. Não é? É como aqueles que tomam banho. Assim, e o lavar de pés também não era andar lá com o shampoo e sabonete a lavar. Era um verter de um pouco de água sobre os pés. Era uma tradição. Que quando alguém visitava a casa de alguém, era honroso lavar os pés. Você entende? Porquê? Porque não se usava ténis nem sapatos. Usava-se sandálias. E o caminho sujava os pés. Então, pronto. Se fosse um criado bom, lavava entre os dedos também, não é? Mas pronto. Agora, e continuando o nosso raciocínio, honrar é a postura diária de vivência. E eu queria, meus irmãos, eu acredito piamente que nós, igreja, precisamos disto. De uma forma diária, perceber que tudo o que fazemos, quando estamos a trabalhar, para um patrão ou a servir, seja, olha, a lavar o telhado, como alguns irmãos têm feito o favor de nos ajudar, agora vamos tentar isolar, que há aqui vestígios de entradas de água, para ver se não piora, e o LED, se Deus quiser, a semana que vem já cá está, e nós lavar, pintar, isto é algo de honra, uma atitude que honra, mas ninguém vê. Lavar uma casa de banho ninguém vê. Servir ali no café parece que não tem honra. Mas, irmãos, tudo o que tu fazes. Agora deixa-me dizer-te. Eu estava com o nosso Diego no café a tomarmos os nossos lanchinhos, que ultimamente tenho andado um bocado com o nosso Diego. E estávamos ali assentados na esplanada, em frente à Mercedes, e estavam dois miúdos a ver, a escudinha não chegava para os lados, mas estavam os dois. E o Diego, olha, anda cá, ó miúdo, e deu-lhe umas moedas, não é? E o miúdo partilhou logo com o outro, que chegou. Portanto, isto é algo que não parece nada. Mas este gesto pode gerar naquela criança uma atitude e uma mudança de atitude para a sua vida. Provavelmente eles não precisavam, devem ter pais com suficiência. Mas quando nós honramos o próximo, não tem a ver com a sua necessidade, porque isso é esmola. Honrar é fazer bem a alguém que nem precise. Deus não precisa da tua oferta, mas tu honras Deus com a tua primícia. Tu honras Deus com a tua oferta. Porquê? Porque isso sabes que agrada a Deus.
E alguém disse, honrar é obedecer. É sem dúvida. Porque não se honra sem obediência. Mas nós precisamos de ter a atitude de servir Deus da forma certa. Porque eu só sirvo Deus se eu servir o próximo. Ah, não, pastor. Eu só sirvo Deus se eu tenho condicionantes. Eu tenho condições para servir. Não, irmão. Você precisa de servir Deus lembrando-se que está a servir o próximo. Porque não há como servir Deus sem servir o próximo. E o teu próximo não é só aquele com quem tu almoças muitas vezes. O teu próximo não é só aquela pessoa com quem tu gostas de estar. O teu próximo pode ser um bandido à tua frente. O teu próximo pode ser alguém que te quer fazer mal. Você está cá? A honra, a atitude de servir a Deus, que é a forma de honrar Deus e adorá-lo, é servir com amor, servindo sendo generoso, revelando em nós o verdadeiro amor de Deus plantado em nosso coração, amando com compaixão, como Jesus amava e olhava para os que se aproximavam dele. A compaixão que havia em Cristo tem que haver em nós. Por isso que Filipenses diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque eu só consigo, irmão, permita-me dizer, ter a compaixão de Jesus se Ele estiver abundante em mim. E derramar vida em nós, ou seja, aquilo que vamos ter no tema, é sem dúvida ter o Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo guia-nos. Planta amor, paciência, planta perdão. E se eu adoro Deus, se eu verdadeiramente quero honrar Deus, não de boca, não de palavra, a minha vida torna-se um testemunho evidente de que Deus habita em mim. Alguém está a ouvir, percebeu o que eu estou a falar? Ou estou a falar chinês? Está confuso? Hã? Talvez ali para... esqueci-me o nome. Hã? David, que mal percebe português, seja confuso perceber o que eu estou a falar. Agora, deixe-me explicar. Viver um testemunho diário, pessoal, refletindo Cristo através de mim, é ou não é uma atitude de adoração e honra? É que a gente pensa que adorar é cantar. A gente pensa que adorar é fazer poesia, como a minha mulher veio declamar de forma fantástica aquela poesia. A gente pensa que adorar é só dar oferta. Não. Adorar Deus é a tua vida. Ela revela a tua adoração. Pelas tuas ações, pela tua postura, pela tua forma de viver, pelas tuas palavras. Porque Jesus disse... Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então viver o que refletir estes valores que Deus traz na sua palavra é algo que muda a nossa história. E faz com que as pessoas olhem e digam, uau. Estava com alguém um dia num restaurante. Eu penso que não é todos os dias assim. Que eu também tenho dias azedos. E estava a dizer, aquele senhor daquele restaurante, disse assim para o Rodolfo. O teu pai, tem... parece que transmite paz. E o meu filho apeteceu dizer, não conheces? Apeteceu-lhe dizer, mas aguentou-se o Rodolfo. Mas é verdade, irmãos. Há dias que nós também ficamos mal. Há ou não há? Mas o normal na nossa vida não pode ser isso. Porque se a minha vida... Se eu não quero ser chamado de hipócrita, porque quem eram os hipócritas? Aqui, no contexto. Não eram os que honravam Deus com os lábios e o seu coração estava longe? Deus precisa estar dentro de nós todos os dias. E a nossa vida tem que demonstrar isso. Viver um testemunho pessoal, diário. A honra não são só palavras. Podemos falar bem de Jesus, podemos pregar bem Jesus, mas o que conta é o que está registado em nosso coração. Deus é aquele que diz diz os fariseus que realmente eles ficaram irritados com as palavras de Jesus. Talvez algum de nós hoje também esteja irritado. Talvez algum de nós diga,
precisávamos de outro tipo de mensagem. Alguns de nós podem dizer, pastora, você tem que mudar o disco. Você tem que começar a pregar mais o poder de Deus, a unção de Deus, o valor que há em buscar a Deus no sentido de os milagres, prodígios e maravilhas. Pastor, a gente tem que mudar a conversa. Porque senão as pessoas vão embora. E eu digo, boa viagem. E que não se estampe pelo caminho. Porque a minha responsabilidade é ensinar-te o caminho que te leva ao Senhor. O caminho que te irrita. O caminho que não nos apetece seguir. É o caminho que não nos dá vontade de ouvir. Porque é esse caminho que produz em nós santidade, pureza. É esse caminho que faz em nós uma vida transformada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porquê é que Jesus chamou? Porquê é que os fariseus se escandalizaram, como diz o verso 12? Porque seria. Porque para eles era fácil viver de aparência, de postura, de preceitos, pois isso lhes trazia honra, trazia fama, mas Jesus dizia que o que contamina as nossas vidas é o que sai do nosso coração. Que daqui vem para aqui, para a boca. 1 João 3,18 disse o apóstolo João, meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amemos de verdade. 1 Pedro 3,10 diz, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busca paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Jesus disse, o que contamina é o que sai da boca. Ai, a minha mulher chateia porque eu engordo fácil. Eu posso até morrer por causa da gordura, mas vou para o céu. Se eu não tiver o pecado da glutonaria, se eu tiver, também não. Existe uma teologia que também não é mala, que quem não cuida do seu corpo está destruindo o seu tabernáculo, que é de Deus, é onde Ele habita. E nós temos responsabilidades de nos alimentarmos com saúde. Mas, gaita, eu gosto de umas coisinhas que não têm mal nenhum. A minha mulher come, não engorda. Os outros comem, não engordam. Eu quase não comendo, engordo. Gaita. Então o problema não é meu. Foi dos meus pais. Quem vai pagar o preço é eles. E quem vai morrer mais cedo sou eu. E Jesus disse isso. O que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai. Se há palavra que eu gostava que tu retivesses nesta manhã, é que cuides da tua boca. Não o que entra, mas o que sai. Tá bom? Romanos 3,12 diz, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. As suas gargantas é um sepulcro aberto, com a língua um trato enganosamente. Peçonha de áspide estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Irmão, ele está a falar de um povo sem Deus. Mas o pior é que eu ouço pessoas, não precisam de subir, eu chamo. Eu ouço pessoas a falar palavrões. A Bíblia diz que quem fala para palavrões não entra no reino dos céus. Está escrito em Apocalipse. Eu vejo pessoas com uma língua tão suja. Por tudo e por nada falam mal de A. Sem qualquer dor falam mal. Geram coisas feias entre irmãos, entre pessoas. Nós, irmãos, temos que ter muito cuidado. Porque Jesus pode nos chamar de hipócritas. Sabia disso? O que contamina o homem
Não é o que entra, mas o que sai. Depois Tiago 3, eu peço desculpa por esta leitura longa, para terminarmos. Tiago 3, verso 4, ele fixou a conversa de Jesus neste dia, o Tiago, e diz: vede também as naus, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto bestas, feras como aves, tanto répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Olha o que diz: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refriar. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Olha o que diz o apóstolo: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Ele está a dizer que a mesma língua pode fazer duas coisas feias. Uma boa e uma má. Ou melhor, e depois olha o que ele diz: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também uma figueira produzir azeitonas ou videiras, figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. O apóstolo Tiago está a dizer que a nossa boca ou é uma boca boa ou é uma boca má. Ele está a dizer que a língua é aquilo que mais é difícil de nós domarmos. Mas ele está a dizer que é possível. O que é que sai da nossa boca? O que é que produzem os nossos lábios? Será que os nossos lábios que adoramos, que exaltamos, com algumas ações nós honramos Deus e a seguir negamos isso tudo? Será que eu, que adoro a Deus na igreja, no lugar onde a igreja se reúne, com atos, com ações, com posturas, e lá fora eu desonro Deus? Se assim for, esta palavra de Mateus 15, hipócritas, bem dizia Isaías sobre vós: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Precisamos de refletir o que a nossa boca fala. Isto é para mim, pastor, que eu também tenho uma língua que às vezes apetece coisas erradas. Você não, sou eu. Mas há aqui um apelo, porque eu creio, irmãos, eu creio sinceramente que Jesus breve vem buscar a sua noiva. Tudo está a mostrar que Jesus vem buscar-nos brevemente. E deixe-me dizer, só vai para Ele quem viver como Ele quer. Alguém cantava: amar como Ele amou, viver como Ele viveu, e é verdade. Vamos ficar de pé. Vamos fechar os nossos olhos no lugar onde estamos. Vamos dizer: Deus, ajuda-me a ter uma língua que produza verdadeira adoração. Hoje estamos no tempo do agridoce. Gostamos do doce com o amargo, o doce com o picante. Mas na nossa boca não podemos ter agridoce. Nossa boca tem que ter palavras certas. Tem que ser sim, sim, não, não. Nos nossos trabalhos temos que ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. E temos que vigiar. E a Bíblia diz: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. A Bíblia diz em Provérbios que a língua, ela tem o poder de gerar vida e gerar morte. E cada um come do fruto dos seus lábios.
Por isso, nesta manhã, vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar Deus, vamos dizer, Pai, perdoa-me. Eu penso que todos nós temos que pedir perdão. Todos nós, em algum momento, cantamos aquilo que... Fomos hipócritas. Jesus chamou hipócritas. Em algum momento cantámos, não sei o que é que vamos cantar a seguir, mas cantávamos coisas como: eu vou-te ser fiel, nada me separará de ti. E logo a seguir, passados 5 minutos, já estamos separados. Pelas ações, pelas práticas, pelas palavras. Vocês entendem? Deus tem mais. Deus tem muito mais para cada um de nós. Deus quer usar-nos. Deus quer, quando Ele disse, vós sois o sal e a luz do mundo, Ele disse, eu tenho que ser sal. Mas também Ele disse, se o sal se tornar insípido, não serve para mais nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Por isso que hoje vemos gente que crê em Deus a ser pisadas, espezinhadas, destruídas, com a vida, com as decisões erradas, com as palavras erradas. Porquê? Porque eles deixaram de ser sal, tornaram-se insípidos. Porque o sal influencia, o sal tempera, o sal tem um poder de transformar as coisas. E nós, igreja, fomos chamados para transformar este conselho para Jesus. Mas se nós nos tornarmos insípidos, iguais aos outros, falar como aos outros, agir como aos outros, ofender como aos outros, não lutar pela paz como a maioria não luta, não vamos conseguir nada. Não somos iguais, não, somos piores, diz a Bíblia, que os infiéis. Por isso que Ele diz, vós sois a luz do mundo. E a luz tem que brilhar, porque nós vivemos num mundo cheio de trevas. E a nossa vida tem que brilhar. A Keila leu aqui um texto fantástico da Bíblia, que dizia, nós somos cabeça e não cauda. Lá em Deuteronômio, se a memória não me rouba. A igreja não é para ser cauda deste mundo. Nós somos para ser cabeça. Da nossa boca tem que haver esperança. Tem que haver palavras positivas. Palavras de amor. Palavras de transformação. Se não for, Jesus disse, este meu povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Pai, em nome de Jesus, vamos levantar nossas mãos para os céus. E vamos dizer, Pai, em nome de Jesus, perdoa-me quando a minha boca não tem produzido palavras corretas. Quando eu tenho honrado com os meus lábios, e muitas vezes até com ações, mas o meu coração tem estado longe de Ti. Nesta manhã, Espírito Santo, se eu preciso de ser transformado, que sopres sobre mim vida, sopra sobre mim a Tua presença, essa presença que transforma, essa presença que muda o meu coração. Pai, em nome de Jesus, há muita coisa que eu não entendo, há muita coisa que eu não compreendi, mas uma coisa eu quero, que Tu estejas em mim e me guies, para que através da minha vida eu Te possa honrar, através dos meus lábios eu Te possa adorar, e por causa de mim haja cura, haja libertação, haja vida em tantas vidas que me rodeiam, que no meu prédio conheçam Jesus por minha causa, no meu trabalho conheçam Jesus por minha causa. Pai, ajuda-me, eu Te entrego o meu coração, eu rogo o Teu perdão sobre a minha vida, sobre tudo o que tenho feito errado, em nome de Jesus. Amém.